Assim começa a fascinante história dos demônios que pediram para Jesus mandá-los aos porcos. Jesus e seus discípulos chegaram à região de Gerasa, uma terra marcada pela aridez e isolamento. Ao adentrarem a área, foram surpreendidos pela presença de 2 homens vindos dos túmulos. Estes homens estavam possuídos por demônios e viviam entre os sepulcros, longe da sociedade. Assim que Jesus avistou os 2 homens, ele percebeu imediatamente a presença maligna que os atormentava. Os demônios dentro deles reconheceram Jesus como o Filho de Deus e, temendo a sua autoridade, clamaram por misericórdia. Jesus, em sua compaixão, ordenou aos demônios que saíssem daqueles homens. Os espíritos malignos imploraram a Jesus para não enviá-los para o abismo antes do tempo, e então tiveram uma solicitação peculiar: que fossem enviados a um rebanho de porcos que pastava nas proximidades. Jesus consentiu, e os demônios, ao deixarem os homens, entraram nos porcos. O rebanho, antes pacífico, enlouqueceu com a influência demoníaca. Os porcos, tomados pela loucura, correram descontroladamente em direção a um penhasco e se precipitaram no mar, afogando-se. Os pastores que testemunharam o acontecido ficaram atônitos. A notícia do evento espalhou-se rapidamente pela região, e as pessoas da cidade vieram ao encontro de Jesus. Ao chegarem, viram os 2 homens, agora completamente libertos e vestidos, sentados aos pés de Jesus, em perfeito juízo. A transformação milagrosa testemunhada pela comunidade deixou todos maravilhados. No entanto, ao invés de regozijarem-se pela libertação dos endemoninhados, a população ficou com medo do grupo de porcos, fonte de sustento para alguns, gerou apreensão e pediram a Jesus que partisse da região. Antes de partir, Jesus instruiu os 2 homens libertos a voltarem para casa e compartilharem o que Deus havia feito por eles. Eles tornaram-se testemunhas vivas da compaixão e poder de Jesus, espalhando a mensagem da libertação por toda a cidade e além. Assim, enquanto Jesus partia daquela região, deixava para trás uma comunidade impactada pela demonstração de seu poder divino e pela esperança trazida pela libertação daqueles que antes estavam aprisionados pelo mal. A notícia da libertação dos possuídos se espalhou como fogo na região de Gerasa. Enquanto Jesus e seus discípulos navegavam para outra margem, a fama de seus milagres também se espalhava. Em sua nova jornada, Jesus foi recebido por uma multidão ansiosa e louca por testemunhar mais dos ensinamentos e milagres do Mestre. No meio da multidão, uma mulher que sofria de uma hemorragia crônica há 12 anos se aproximou furtivamente. Ela tinha gastado todos os seus recursos em busca de cura, mas nenhum médico havia sido capaz de aliviar seu sofrimento. Ela acreditava que, se pudesse tocar nas vestes de Jesus, seria curada. Com fé resiliente, a mulher se aproximou e tocou a borda do manto de Jesus. Imediatamente, sentiu que estava curada da sua enfermidade. Jesus, percebendo o toque de fé, virou-se para a multidão e perguntou quem o havia tocado. Apesar de todos estarem próximos, a mulher, tremendo, confessou seu ato. Ao invés de repreendê-la, Jesus a elogiou por sua fé, declarando que a cura tinha sido alcançada por causa da sua confiança nele. Ele a chamou de filha e a tranquilizou, dizendo que sua fé a havia salvado. Enquanto esses eventos se desdobravam, um mensageiro chegou da casa de Jairo, um dos líderes da sinagoga local. A filha de Jairo estava à beira da morte, e ele implorou a Jesus que viesse e a curasse. Jesus concordou em segui-lo. No caminho, a multidão continuava a pressionar Jesus, mas uma mulher possuída por demônios ousadamente clamou em alta voz, reconhecendo Jesus como o Santo de Deus. Jesus, sem hesitar, repreendeu os demônios e os expulsou da mulher, libertando-a da sua prisão espiritual. Enquanto Jesus concluía essa libertação, chegaram notícias tristes da casa de Jairo. Sua filha havia falecido. Jesus, no entanto, encorajou Jairo a não temer, mas a crer. Ao chegarem à casa, Jesus tomou a menina pela mão e a chamou de volta à vida. Diante de todos, a jovem se levantou, viva e saudável.
A notícia desses milagres se espalhou pela região, deixando as pessoas maravilhadas e fortalecendo a fé naquele que demonstrava autoridade. E assim, a jornada de Jesus continuava. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de compartilhar, dar seu like e comentar. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!